Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Salvador 360 Graus, onde analisamos a Covid por todos os ângulos da nossa cidade. De início, uma pequena introdução. Salvador foi então a primeira capital do Brasil, fundada em 1506, sendo colônia de Portugal até 1786. Salvador conta com aproximadamente 2.900.319 habitantes, sendo a maior população da região Nordeste, contando com 3 setores economicamente ativos, sendo também a maior economia. Contamos com 170 bairros, 550 quilômetros de praias, mais de 50 festas populares, que incluem o Carnaval, a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim e a festa de Iemanjá, além de sermos a cidade mais negra do mundo fora da África. O primeiro caso de Covid em Salvador foi de uma mulher de 52 anos e sua filha de 11 anos que viajaram juntos à Espanha. O terceiro caso foi de um homem de 70 anos que viajou à Itália. O primeiro óbito veio em 29 de março, infelizmente. Ainda em março, houve a declaração de pandemia pela OMS e o início das aulas remotas. Em maio, começou o adiantamento dos feriados por parte do governo estadual, com o objetivo de cercear, de limitar a quantidade de pessoas nas ruas. E então, o lockdown. O que isso significava para a nossa população? O lockdown significava fim do trabalho extra-lar, né? E o início das medidas home office. Pausa no modelo de aula presencial e o início do modelo de aulas remotas. Fechamento de todo e qualquer comércio que não estivesse vendendo, né, ofertando à sua população materiais de obrigatoriedade, sendo autorizados a funcionar apenas farmácias, mercados, padarias e hospitais. Os 3 primeiros com horário e quadro de funcionários reduzido, tendo que obedecer algumas regras, como a disposição de álcool em gel por todas as dependências e medição de temperatura. Alguns mercados, inclusive, limitaram o horário de funcionamento para, para apenas atender a população idosa, né? Em 20 de julho em julho de 2020, começamos a registrar uma queda no número de novos casos de mortes pela doença. Mas isso se deve a todas as medidas tomadas no decorrer do primeiro semestre, que incluem a abertura de hospitais de campanha, o distanciamento social, a obrigatoriedade da máscara, o lockdown e o home office. Porém, com as eleições de 2020, houveram relatos de aglomeração e descumprimento do distanciamento social. Como podemos ver nas imagens, governantes que deveriam estar ali a par do problema e incentivando o distanciamento social, promoveram carreatas, promoveram campanhas de rua, o que ocasionou aglomeração, descumprimento das regras do uso da máscara e do distanciamento. Com isso, nos meses derradeiros de 2019, 2020 e iniciais de 2021, ocorreu um crescimento no número de casos. A vacina em Salvador começou na data de 20 de janeiro de 2021, com a vacinação por parte do então secretário municipal da cidade de Salvador, de uma funcionária da rede pública. Até a data que eu estou gravando o nosso último episódio, dia 23 de novembro de 2021, às 8 horas, foram aplicadas um total de 3.808.239 vacinas, sendo estas primeira, segunda e terceira dose, sendo 2.175.017 de primeiras doses ou doses únicas e 266.853 de terceiras doses, as chamadas doses de reforço, que já foram liberadas para a população de 18 anos ou mais e não estão mais limitadas apenas à população que é preferencial a tomar a vacina, né? Público, que é profissionais da saúde, idosos, doenças autoimunes. E agora, a nossa retrospectiva. O que houve durante nossa pesquisa acerca da pandemia nos bairros de Salvador? Bom, Salvador é pluralidade, é diversidade, é heterogeneidade.
Dentre os mais de 170 bairros, é esperado diferenças que façam deles únicos, destacando seus pontos negativos e positivos. Nossa pesquisa gerou em torno de 7 bairros, trabalhando em entrevistas e coletas de informações com a população civil, e com os demais bairros por meio de pesquisas e coleta de informações em sites de órgãos oficiais. Passemos pela cidade alta e baixa, área nobre e turística, e neste quesito encontramos diferenças óbvias. Além disso, é necessário levar em conta os marcadores sociais que distinguem as diferenças da população de Salvador, estando o alto índice de vulnerabilidade social como um dos principais. As medidas de isolamento social apresentam uma adesão irregular entre os bairros de Salvador e variam de acordo com a condição de vida da nossa população. É importante ressaltar, e eu vou relembrar isso mais na frente, que nenhum bairro de Salvador alcançou a média mínima esperada pela OMS, que é um valor aproximado entre 60% e 70%. O que apresentou o maior índice de contaminados foi o bairro de Brotas, e o que apresentou o menor índice de contaminados foi o bairro do Barbalho. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, entre março e abril de 2021, os bairros com o menor índice de isolamento no período foram Jardim Cajazeiras, Jardim Santo Inácio, Pau da Lima, São Marcos, Arenoso e Sussuarana, que registraram uma média de 48% de isolamento. Entre aqueles com taxa de adesão mais alta estão os bairros de Salamares, Graça, Vitória, Barra, Garcia, Pituba, e tendo uma média de 57%. As medidas de distanciamento social foram decretadas na Bahia em 17 de março de 2020 pelo governo estadual. E nesse período, o índice de isolamento foi uma média de 31,1%, atingindo seu pico em 22 de março, com 58,3%, e a partir desta data entrou em queda gradual, atingindo em 16 de abril o valor de 40%. Agora, olhando as duas imagens, o que podemos ver de diferente? O que destaca os bairros com o menor índice de isolamento social para os bairros com maior índice de isolamento social? A primeira coisa que podemos ver é a infraestrutura, a geografia dos bairros. Estela Maris foi um bairro organizado, um bairro geograficamente pronto para receber qualquer adversidade. Agora, o bairro de Pau da Lima, que é o que representa a imagem, é um bairro periférico, assim como os demais bairros que possuem uma menor taxa de isolamento social. É um bairro periférico. É um bairro que não foi planejado, estruturado e organizado geograficamente. Isso é um dos problemas que leva a um menor índice. Outro problema que atinge principalmente os bairros periféricos é a alta taxa de vulnerabilidade social. O que isso significa? Que, apesar da resposta ser simples, ela apresenta um contexto complicado. Para os pesquisadores, vários fatores levam a baixa adesão do distanciamento social e, consequentemente, um número maior na vulnerabilidade social, que são uma maior necessidade do deslocamento da população para trabalhar, a qualidade das habitações, a prevalência do trabalho informal e outras questões ligadas à renda, à escolaridade, descaso social e governamental, e o negacionismo. Pessoas com nível escolar mais baixo ou nulo, que consequentemente possuem menor informação acerca da pandemia, e a pouca que possuem é muitas vezes deturpada por fake news e informações negacionistas. De acordo com o levantamento, as regiões que concentram grande percentual de pessoas com baixa escolaridade, negros e pardos, maior número de pessoas por domicílio, menor percentual de água tratada e de coleta de lixo, por exemplo, apresentam maior índice de vulnerabilidade social e, consequentemente, são mais suscetíveis a sofrerem maiores danos por parte de crises sanitárias, como já ocorreu na crise da gripe suína entre 2009 e 2011, a dengue de 2011 a 2014 e a zika chikungunya de 2016 a 2019 e 2020 a 2021, Covid-19. Mas e os índices dos bairros nobres, Estela Maris, Vitória, Graça? O que difere? Bom, bairros como Amaralina e Taigara apresentam baixíssimos índices de vulnerabilidade social à Covid, apresentando valores entre o 0,1053 e o 0,1063, respectivamente. Apresentando, assim como destaque, o bairro da Pituba, que no início da pandemia era o destaque, de contaminados, de contaminação, sendo
expoente, sendo o epicentro da doença aqui em Salvador. E, atualmente, o bairro da Piturma se tornou um expoente no distanciamento social. Ele é um índice, ele é um representativo do distanciamento social, apresentando uma taxa de 0,0814, o que é muito baixo se comparado a outros bairros periféricos. A exemplo, o bairro de São Caetano, que apresenta uma taxa de 0,3326. Mas por quê? Por que isso acontece? Bom, os bairros de Nova de Salvador possuem uma atenção maior do nosso governo, já que são a porta de entrada dos turistas, das pessoas de fora do nosso bairro. Sendo assim, é aplicado neles um maior investimento massivo na segurança, na estrutura e organização de geolocalização. Nesses bairros estão localizados o maior número de universidades, faculdades e escolas. E pesquisas do IBGE apontam que os bairros que eu citei anteriormente, Vitória, Graça, Garcia, apresentam o maior número de profissionais ligados à área da saúde. Ou seja, eles não só estão inseridos no nosso sistema de saúde, não só sabem é muito forte, eles estão aprendendo com maior vivência como a doença funciona, como a doença se apresenta no organismo humano. Eles não só estão inseridos nesse contexto, como também detêm as informações necessárias para a prevenção e proteção contra a doença e podem, como já acontece, passar essa informação à sua comunidade, garantindo a ela proteção, garantindo a ela uma blindagem, um escudo contra um dos maiores determinantes dessa pandemia, que é a desinformação. Bom, no gráfico a seguir, eu mostro que os maiores percentuais de pessoas acometidas pela Covid são justamente pessoas pretas e pardas, o que corrobora com a justificativa dos bairros periféricos possuírem uma maior taxa de vulnerabilidade social. Os bairros periféricos são compostos majoritariamente por pessoas pretas e pardas. Sendo assim, esse número tende a crescer porque é o público acometido, infelizmente. No segundo gráfico, eu apresento que uma taxa que também corrobora para a justificativa da vulnerabilidade social em bairros periféricos, já que o maior número de contaminados está entre as faixas etárias da população economicamente ativa do nosso país, que seria da idade dos 20 aos 49 anos. O que não só mostra que as pessoas que têm que trabalhar realmente estão saindo para trabalhar, como também demonstra que nossa economia está sendo diretamente atingida, já que a população economicamente ativa é o que faz o capital circular, é o que faz o dinheiro circular, tanto na nossa capital como no nosso país. E com essa população acometida, sofrendo com as questões da pandemia, é de se esperar que a nossa economia entre em queda, como realmente aconteceu. Bom, a união da nossa pesquisa com os bairros de Salvador se associa à disciplina de Introdução ao Estudo da Saúde Coletiva, ministrada pela professora Helena na UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, no curso de farmácia, por meio dos determinantes do processo saúde e doença, o que determina o processo saúde e doença ligado à Covid-19. Os determinantes que mais marcaram nossa pesquisa são os determinantes sociais e os determinantes étnicos. Bom, aqui a gente encerra o último episódio do podcast Salvador 360 Graus, onde analisamos a nossa cidade por todos os seus ângulos. E parafraseando a nossa primeira entrevistada, Lorena Borges, lá no nosso segundo episódio, ela cita um trecho de uma música de Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Em 31 de dezembro de 2019, ninguém imaginaria que estaríamos passando pelo que estamos passando agora. Em março de 2020, nós somos cerceados em nossos lares, presos nos lugares que chamamos de lares. Tivemos que aprender a lidar e a passar mais tempo com nossas famílias. Perdemos pessoas que a gente não imaginava perder. Fomos afastados de pessoas que tínhamos tão perto sempre. E aposto que machucou tanta gente como me machucou. Então, a partir de agora, a partir do hoje, façam valer a pena. Amem o próximo, amem a sua família, ame sua mãe, seu irmão, como se não houvesse o amanhã. Não dê tanto valor a coisas pequenas, coisas bobas.
Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 30 minutos. Então, só amem. Essa é a nossa equipe e os nossos contatos. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato com a gente, mas sempre indicamos que entre em contato com os órgãos oficiais da prefeitura e os sites da Prefeitura Municipal de Salvador e da Secretaria Municipal de Saúde do município. Essas são as nossas referências e muito obrigada.